Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. E o convite você já sabe, vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, vai ser o chefe interino do Gabinete de Segurança Institucional. Ele assume no lugar do general Gonçalves Dias, que pediu demissão do cargo após a divulgação de imagens do dia 8 de janeiro. Ele é o primeiro ministro a deixar o governo no terceiro mandato de Lula. O secretário executivo interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, vai ter a missão de concluir o pente fino no órgão após a demissão do ex-ministro general Gonçalves Dias. Capelli é um nome de confiança do ministro da Justiça, Flávio Dino, e atuou como interventor na segurança pública do Distrito Federal após a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Ele exerceu o cargo de secretário executivo do Ministério da Justiça. Auxiliares do presidente Lula afirmam que ainda há militares no GSI que não são da confiança do governo. Parte deles já estava no órgão quando o gabinete era chefiado pelo general Augusto Heleno. Após o ato golpista do dia 8 de janeiro, o Palácio do Planalto iniciou um processo de substituição gradativa dos militares do GSI. Até aquele momento, poucas trocas haviam sido feitas. Nos bastidores em Brasília, há o comentário que uma das maiores falhas do general Gonçalves Dias foi não ter substituído os militares de postos chaves no GSI logo nos primeiros dias do governo, o que contribuiu para a invasão ao Palácio do Planalto. O ministro deixou o cargo no mesmo dia em que vídeos que estavam sob sigilo por fazerem parte do inquérito policial foram divulgados. As imagens mostram o general e outros funcionários da pasta dentro do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, quando vândalos invadiram as sedes dos três poderes. Em nota, o GSI afirmou que as imagens mostram a atuação dos agentes de segurança para concentrar os manifestantes no segundo andar, onde, após a chegada de reforços do pelotão de choque da Polícia Militar do Distrito Federal, os golpistas foram presos. O gabinete afirmou ainda que as condutas de agentes públicos do GSI envolvidos estão sendo apuradas e, se condutas irregulares forem de fato comprovadas, os autores vão ser responsabilizados. E essas imagens, reveladas pela CNN, podem fazer a Câmara instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o que aconteceu nesse dia 8 de janeiro. Mas a preocupação é que essa análise poderia atrapalhar no andamento do Congresso de pautas consideradas vitais para Lula, como a nova âncora fiscal e a reforma tributária. O professor de Ciências Políticas, Manuel Furriela, comenta agora sobre esse assunto. A saída do general Gonçalves Dias do governo Lula demonstra que este governo ainda está se estabilizando, se consolidando. Além disso, a sua saída ajuda a alimentar a criação de uma CPI sobre os fatos ocorridos em 8 de janeiro. Essa CPI havia sido descartada por atuação forte de políticos ligados ao governo, imaginando que todo tipo de CPI, quando se inicia, faz com que haja um processo de movimentação política e que os resultados sejam sempre imprevisíveis. Essa CPI também poderá prejudicar a votação de importantes pautas do governo. A que é mais urgente e que ainda necessita ser organizada é a votação do arcabouço fiscal. Não há propriamente uma relação entre a CPI e a aprovação ou não do arcabouço, mas há sim uma movimentação política a favor da CPI que poderá prejudicar a tramitação, a movimentação a favor ou contra propriamente o arcabouço, ou seja, todos os debates e votações necessárias para que haja uma análise do projeto e para que ele esteja em vigor a tempo de substituir o teto de gastos, ou seja, a tempo de que o governo ainda este ano comece a organizar-se financeiramente para implementar as suas políticas públicas. Dessa forma, qualquer movimento político que traga todo um tipo de processo com que todos os parlamentares estejam envolvidos com a agenda da CPI
prejudica outras votações, além do arcabouço também a votação da reforma tributária. E no destaque internacional, o presidente da França, Emmanuel Macron, foi fortemente vaiado nesta quarta-feira durante uma visita a uma cidade da Alsácia, onde buscava defender o seu plano de 100 dias para superar a crise provocada pela impopular reforma da Previdência. E nos subúrbios de Paris, um protesto inusitado chamou a atenção de quem passava em frente ao Tour Alto, um arranha-céu de 38 andares. Vamos conferir o que tanto chamou a atenção das pessoas. Quando alguém está nervoso, bravo, estressado, dizemos que essa pessoa está prestes a subir pelas paredes. A expressão nunca fez tanto sentido como nesta quarta-feira, quando Alain Robert, o Homem-Aranha francês, encarnou o sentimento de boa parte dos franceses. O alpinista urbano subiu o Tour Alto, um arranha-céu de 38 andares nos subúrbios de Paris, para protestar contra a reforma da Previdência impulsionada pelo governo do presidente Emmanuel Macron. Na verdade, o que eu gostaria de dizer ao Sr. Emmanuel Macron é para descer a terra. E para descer a terra, vou subir lá em cima sem seguro para explicar a ele que, de fato, aqui, eu, aos 61 anos, devo continuar vivendo. Eu tenho uma criança que tem 8 anos de idade e eu tenho um amontoado de custos. A mais de 500 quilômetros da capital francesa, na pequena cidade de Célestat, na Alsácia, Macron foi recebido com vaias e gritos que pediam a renúncia do presidente francês. Sim, eu gritei e disse que vamos lutar para poder nos aposentar aos 60 anos e que os franceses, como todo o povo francês, continuarão a mostrar nosso descontentamento. Faz 3, 4 anos que toda vez que ele toma uma posição ou o que quer que seja, é pior. Ele irrita as pessoas, Desde janeiro, a reforma da Previdência, aprovada por decreto e promulgada no último sábado, provoca os maiores protestos sociais contra uma reforma social em 3 décadas na França. Na segunda-feira, o presidente delimitou o prazo de 100 dias de apaziguamento, unidade, ambição e ação para superar a atual crise política e social e engatar sua reeleição com novas medidas sobre as políticas de migração, educação e saúde. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como a notícia não para na HIT, daqui a pouco eu volto com mais informações. Na edição das 11, a gente fala sobre a temporada de cruzeiros de 2023, que apresentou um aumento de 240%. Em menos de uma hora, te espero.